Você sabia que um simples detalhe na hora de criar sua carteira pode colocar toda a sua autonomia financeira em risco? E não estou falando de phishing, vírus ou uma corretora. Estou falando de uma escolha que parece inofensiva: usar idioma português na criação das suas seeds. Hoje eu vou te mostrar por que isso é um risco real, técnico e cultural. Porque no mundo do Bitcoin, os detalhes definem se você será livre ou refém de um erro irreversível. Antes de tudo, vamos alinhar. Seed, ou frase semente, é a sequência de 12 ou 24 palavras que representa a sua chave privada. Ela é gerada com base em um padrão chamado de BIP39, que transforma um número aleatório em palavras humanas. A ideia é que seja mais fácil de guardar do que uma sequência de 256 bits de entropia. Mas o que poucos percebem é que essas palavras fazem parte de uma lista fixa, e essa lista muda de acordo com o idioma. Muita gente pensa: vou gerar minha seed em português porque fica mais fácil de memorizar. E até aí, tudo certo. O padrão BIP39 tem listas oficiais em vários idiomas, inclusive o português. Mas é aqui que começa o problema. Nem todas as carteiras têm suporte completo para todas essas listas. Ou pior, às vezes o usuário gera seed em português e tenta restaurar numa carteira que interpreta apenas em inglês. E aí, meu amigo, você digita as palavras e saldo zerado. Nada aparece. Parece um bug, mas é erro de interpretação da carteira. O código entende aquelas palavras de uma outra maneira. E aí chega até aquele friozinho na barriga, né? Imagina só a frustração. Você guardou sua seed com carinho, fora da internet, anotada certinho em uma placa de metal, perdeu o celular, baixa outra carteira, digita sua seed e o saldo simplesmente não aparece. Você pensa que perdeu tudo, que foi hackeado, mas não. A nova carteira só não entende sua seed porque ela espera que ela tenha sido criada com base na listagem em inglês. E aí, mesmo com as palavras corretas, ela gera um conjunto de chaves completamente diferente. Bitcoin não some, mas você não consegue mais acessar. E isso é simplesmente desesperador. Tecnicamente, sua seed representa um número binário, aquela sequência de vários números entre zeros e uns. As palavras são apenas uma representação amigável disso, só que essa apresentação depende 100% da lista de palavras que você está utilizando. A palavra caminho, por exemplo, em português pode ocupar a posição 367 da lista, mas a palavra path, em inglês, pode ser na posição 915 do BIP39. Ou seja, mesmas palavras ou palavras parecidas não garantem a compatibilidade. Se você usar a lista errada, é parar em outro universo dentro da blockchain. E isso, meu amigo, pode ser desesperador para você. E aí vem aquela famosa pergunta: por que não simplesmente padronizar tudo? E a resposta é: já existe um padrão. Ele se chama inglês. A linguagem do Bitcoin é o inglês. A linguagem do mundo inteiro é inglês. Manuais, plataformas, programação, tudo em inglês. Os BIPs, o código-fonte, os fóruns, os alertas de bugs, os relatórios de vulnerabilidade, tudo nasce em inglês. E não tem nada a ver com imperialismo cultural. Tem a ver com a padronização global. O mundo inteiro colabora com o Bitcoin. E o único idioma em comum entre um japonês, um argentino e um norueguês é simplesmente o inglês. É a única forma que eles utilizam para se comunicar. Agora pensa comigo, a carteira que você usou hoje para criar sua seed pode nem existir daqui a 10 anos. O aplicativo pode sair do ar, ou não ser mais atualizado. E aí, como você vai restaurar sua seed em outro lugar? Se ela estiver em inglês, o suporte vai ser praticamente universal. Agora, se estiver em português, você vai depender de uma carteira que tenha essa lista específica e torcer para que ela funcione direito. Ter a sua seed de Bitcoin em português é pedir para o tempo virar o seu inimigo. Mas tem tradução, não tem, Dog? Tem? Mas tradução é interpretação. E no Bitcoin, interpretação pode custar caro. Um erro de tradução em um menu, um botão ou pior, na lista de palavras do BIP39 pode gerar uma seed inválida ou incompatível e ninguém vai te salvar. Bitcoin não tem suporte técnico. Bitcoin não tem botão recuperar minha senha. Você é o único responsável. E isso inclui saber qual idioma sua seed utiliza. A melhor prática, a mais segura, a que vai te proteger no longo prazo é simples. Use a listagem em inglês. Configure sua carteira para gerar as palavras sementes em inglês. Anote do jeito certo, sem erros de ortografia e sempre revise. Teste a restauração em outra carteira antes de transferir grandes valores. E evite qualquer ferramenta que diga ser mais fácil em outro idioma. Fácil agora, mas pode ser um desastre depois. Eu sei que para você falar inglês no Brasil às vezes pode ser incômodo, mas precisamos ser adultos o suficiente para entender isso. O inglês hoje não é um luxo, é um protocolo de sobrevivência digital. Não é sobre falar fluentemente
constantemente. É sobre entender o básico para não ser enganado. E no caso da Seed, entender que o inglês é o idioma raiz da segurança. Não se trata de gostar ou não, se trata de preservar sua liberdade num sistema que não perdoa o erro. E olha só que curioso, a maioria das pessoas que perde acesso ao Bitcoin não perde por um ataque hacker, perde porque anotou a Seed de maneira errada, caminho de derivação errado, ou usou uma Seed em um idioma diferente, ou confiou em uma carteira mal feita. O problema não está na tecnologia, está na falta de padrão e na falta de atenção das pessoas na criação de suas seeds. E o mais louco disso tudo isso é evitável, só exige um pouco mais de consciência. Bitcoin é um sistema de disciplina, e a disciplina começa na hora de criar a sua carteira. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns, você já está à frente da maioria. Você entendeu que o idioma da sua seed não é só uma escolha de conveniência, é uma decisão de segurança, e que o inglês, goste você ou não, é a língua da soberania digital. Agora, a escolha é sua. Vai anotar em português porque é mais fácil? Ou vai fazer do jeito certo, do jeito seguro, do jeito que vai funcionar em qualquer lugar do mundo? O futuro do seu Bitcoin começa nessa decisão. Bitcoinheiros, é isso. Esse papo aqui é interessante a gente ter, passar essa informação para vocês, porque é algo que acontece de forma recorrente. Hoje, utilizar as suas seeds de Bitcoin em português não é considerado errado, mas o suporte das carteiras que vai influenciar na hora de recuperar as suas seeds. Então, no caso de você perder sua carteira ou um aplicativo parar de funcionar, você precisa ter suporte em outras carteiras, e às vezes o idioma em português não vai estar pré-selecionado para você. E outra, precisa haver uma padronização de línguas na hora de você criar sua carteira. Imagina só você criar uma carteira, uma em português, o russo criar em russo, o americano criar em inglês, o sueco criar na língua deles, o japonês criar em japonês, o chinês criar em chinês. Não dá certo, sempre vai haver incompatibilidade. A maioria dos softwares, os softwares de programação, são feitos em inglês. Então certifique, se você tem uma carteira de Bitcoin feita em português, reconsidere a fazer outra completamente em inglês, para sua segurança, para o seu futuro, e lá na frente você não dá de cara com a porta. Bitcoinheiros, é isso. Papo interessante, link para adquirir Bitcoin está aí na descrição. Temos 3 opções de compras aí embaixo. Temos primeiramente a Spike to Spike, clicando no primeiro link, você vai utilizar o cupom Dogueira, você pode informar diretamente para o provider e você tem 20% de desconto nas taxas. Vou explicar rapidamente aqui para quem nunca utilizou Spike to Spike, vou mostrar para vocês como é que funciona. Se você nunca utilizou a Spike to Spike, você precisa passar pela etapa de validação do DPix se as suas compras forem abaixo de R$10.000. Então você vai ter que fazer a primeira transação até R$1.500, a segunda e a terceira até R$2.000, limitados a R$6.000 diários via DPix. Perfeito? Depois que vocês passaram por essa etapa de validação, será liberada a opção tanto de TED quanto boleto para vocês comprarem ainda com mais privacidade. Existe uma exceção para tudo isso. Se vocês forem realizar sua primeira compra na Spike to Spike e os valores forem acima de R$10.000, você não precisa passar por essa etapa de validação do DPix e já vai ser redirecionado automaticamente para a opção de boleto. Perfeito? Mantendo total segurança e anonimidade. Dog, R$500 de Bitcoin para mim é muito. Você indica uma outra plataforma para mim comprar Bitcoin com mais privacidade? Segundo o link, Cachorro Nervoso, P2P de confiança aí, que eu sempre divulgo aqui no canal, nunca tive problema com ele. Para mim é um dos melhores P2Ps que existe. Então clicando você vai ser redirecionado lá pro canal do Telegram dele, e lá você tira todas as dúvidas quanto às taxas, forma de pagamento, lembrando que é apenas com o método de pagamento e privacidade do DPix. Perfeito? Dog, R$300 ainda é muito. Eu preciso de uma outra plataforma que me atenda. Eu recebo troco de bala, troco de cerveja, troco de mercado. Onde é que eu posso trocar esses trocos por Bitcoin? Terceiro link, Satisfaction. Você clicando no link, você será redirecionado lá pro bot do Telegram. E lá você consegue comprar a partir de R$10, 10 lumes, os seus primeiros Bitcoins através da rede Lightning. Perfeito? Bitcoinheiros, também temos o link da mentoria. Você clicando, você vai ser redirecionado para o meu blog. Lá tem todas as informações que você precisa para adquirir a mentoria. A mentoria é muito simples. Lá tem um vídeo explicativo, forma de pagamento, o que acontece. Você precisa de ajuda para criar uma carteira multisig, uma carteira padrão, um setup, criar uma estratégia para você. Tudo isso tem na mentoria. É caro, é pago, sim, custa tempo, exige preparação. Por isso é o valor que eu cobro, é esse que aparece lá para vocês. Perfeito? É isso. Valeu, tamo junto e estude Bitcoin.